O cheiro da terra molhada era a única coisa que lembrava Letícia de que a vida continuava, mesmo quando o desejo de carregar um filho no ventre foi trocado pela sentença cruel do vazio. E foi assim, com as mãos vazias e o coração faminto, que ela encontrou Elias e disse a ele, direto e sem rodeios: "Não posso ter filhos, fazendeiro, mas deixe-me cuidar dos seus." Você lembra de um tempo em que as tragédias eram sussurradas, não postadas? A tristeza tinha o cheiro forte da saudade, e a dor era um peso real que a gente carregava, como Elias carregava. Se essa história toca seu coração, já deixe o seu like e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, para sabermos até onde essa jornada de dor e esperança chegou. E claro, se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Elias, o fazendeiro, era a própria personificação da perda. Sua vida, marcada pelo ritmo constante das estações e pelo som dos cascos no chão batido da fazenda Três Irmãos, havia parado 6 meses antes, no dia em que Ana, sua esposa, sucumbiu à febre que teimava em não ir embora. Ele tinha perdido mais do que uma companheira. Tinha perdido o eixo central da casa. Elias era um homem de 40 e poucos anos, forte como um tronco de jatobá, com mãos calejadas que conheciam a lida da terra como ninguém. Ele conseguia consertar um trator, conduzir o gado por quilômetros e calcular o rendimento da próxima colheita com precisão invejável, mas não conseguia executar a tarefa mais simples e urgente que a viuvez lhe impôs: ser pai e mãe ao mesmo tempo. A casa, antes um lar acolhedor que cheirava a pão fresco e sabão de coco, virou um bunker de desorganização. Os filhos eram 3 miniaturas da dor de Elias. Havia João, de 7 anos, que havia se tornado um pequeno selvagem, usando a raiva como armadura e respondendo a qualquer ordem com um silêncio hostil. Havia Sofia, de 3 anos, que passava os dias agarrada a um pedaço de tecido velho que cheirava a mãe, e seu choro fino era a trilha sonora da fazenda. E havia Pedro, de 1 ano e meio, o caçula, cuja vida era uma sucessão de cólicas e a necessidade incessante de colo que Elias simplesmente não tinha como dar, não enquanto o sol insistisse em nascer. Letícia, a mulher que ousou fazer a proposta mais inusitada de sua vida, vinha de outro tipo de ruína. Ela tinha 32 anos e carregava o luto de uma promessa que nunca se cumpriria. O diagnóstico de infertilidade, irônico e cruel, veio na mesma época em que seu marido lhe confessou a traição com uma colega de trabalho, que, nas palavras dele, poderia dar a ele o que ele merecia: uma família de verdade. Ela deixou a cidade grande, as luzes frias e as expectativas sociais para trás, aceitando um emprego temporário na pequena e pacata cidade de São Pedro do Vale. Ela trabalhava na administração de uma cooperativa de grãos, mas seu tempo livre era gasto observando a vida alheia, buscando um propósito que fosse maior do que a pena que sentia por si mesma. Foi no armazém da cidade que ela viu o desastre se desenrolar pela primeira vez. O armazém cheirava a café moído, sal grosso e fumo de rolo. Era o centro social da vila. Elias apareceu lá numa tarde de terça-feira, a barba por fazer, os olhos fundos de quem não dormia há dias. Ele tentava comprar mantimentos e segurar Pedro no colo, mas o menino, febril e irritadiço, debatia-se. Sofia, agarrada à perna dele, choramingava por um pirulito. João, aproveitando a distração paterna, subiu na pilha de sacas de farinha e quase derrubou o galpão inteiro. O grito de Elias era um misto de fúria e exaustão. Letícia estava sentada num banco de madeira, tomando um refrigerante de guaraná, e viu a cena com uma clareza dolorosa. Não era um pai negligente, era um homem afogado. Naquele momento, o vazio em seu ventre e o desespero no rosto dele se conectaram. Ela se levantou. Esperou que ele terminasse a compra desastrosa e o seguiu até a carroceria da caminhonete velha.
A poeira vermelha da estrada subia em nuvens preguiçosas sob o sol da tarde. Elias estava amarrando sacos de ração. Ele parecia um touro ferido. Letícia pigarreou. Ele se virou, os olhos estreitos, esperando uma reclamação ou um pedido de desculpas pelo filho. O fazendeiro limpou a testa suada com a manga da camisa. Diga logo, moça, tenho que voltar antes que o sol se ponha. Ela não hesitou. Falou com a voz calma e baixa, mas com a firmeza de quem acabara de tomar a decisão mais importante da vida. Eu sou Letícia. Eu vi o senhor no armazém. Eu sei que o senhor perdeu sua esposa. E sei que o senhor não está dando conta. Elias sentiu o sangue subir. Quem é você para julgar? Minha vida pessoal não te diz respeito. Ela deu um passo à frente. Meu marido me deixou porque eu não posso ter filhos. E é justamente por isso que eu estou aqui. Eu preciso de um propósito, Elias. E seus filhos precisam de alguém que cuide deles. Eu não quero o senhor. Não quero seu dinheiro. Eu quero cuidar da sua casa e dos seus filhos, em troca de um quarto e comida. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo coachar dos sapos na vala próxima. Elias a encarou como se ela tivesse acabado de pousar de outro planeta. Ele avaliou Letícia, bem vestida demais para a zona rural, com um ar de quem carregava uma dor profunda, mas limpa. Isso é loucura, moça. Eu não posso aceitar uma estranha na minha casa. Seus parentes, sua família, o que eles diriam? Ela riu, mas era um riso triste, sem alegria. Minha família mora longe, e meu ex-marido está feliz com a nova noiva fértil. Não tenho nada a perder. Pense nos seus filhos. Aquele menino, João, precisa de ordem. A Sofia precisa de colo sem pressa. E o Pedro precisa de alguém que saiba quando a febre está subindo. Eu sei fazer tudo isso. Eu fui professora primária. Tenho experiência com crianças e sou organizada. O cinismo de Elias se chocou contra a determinação silenciosa dela. Ele viu, naquele olhar, não a paixão romântica ou a busca por estabilidade, mas uma fome, a mesma fome que ele sentia por um dia de paz. E se o povo da cidade começar a falar? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Aqui é um lugar pequeno. Letícia ergueu o queixo. Deixe que falem. Eu estou buscando a redenção, não a aprovação da sociedade. Eu te dou 1 mês. Se em 1 mês o senhor e as crianças não estiverem mais felizes, eu vou embora e nunca mais olho para trás. Mas se eu ficar, o senhor me promete que vai me tratar com respeito e que nunca vai me pedir nada além do que eu ofereci. Trabalho e dedicação às crianças. O fazendeiro hesitou. Ele olhou para a cabine da caminhonete, onde os 3 filhos dormiam amontoados em exaustão. Ele sentiu o peso de Ana, a saudade aguda que lhe rasgava o peito e a culpa por não conseguir manter o que ela construiu. O que ele tinha a perder? Ele respirou fundo, soltando o ar numa nuvem de frustração. Certo, Letícia, 1 mês. Você vem amanhã de manhã, mas um aviso, a fazenda não é fácil. E meus filhos são bagunceiros, cheios de luto e dor. Ela assentiu, com um pequeno sorriso que iluminou seus olhos pela primeira vez. Eu também estou cheia de luto, Elias. Talvez a gente possa se curar juntos. A noite seguinte foi a mais longa para Letícia. Ela arrumou sua única mala, cheia de roupas simples e livros sobre jardinagem e culinária. Ela pensou na loucura de sua decisão. Estava se oferecendo como uma babá gratuita, uma governanta, uma sombra de mãe em um lugar onde ela não conhecia ninguém. Mas, pela primeira vez em anos, ela não se sentia inútil. Ela estava indo para uma guerra contra a desordem e a tristeza, e sentia-se estranhamente pronta. O dia amanheceu com um sol forte, o cheiro de orvalho misturado ao esterco fresco pairando no ar. Ela pegou um táxi rural que a deixou na porteira da fazenda Três Irmãos. A casa principal era imponente, mas visivelmente descuidada.
As janelas estavam empoeiradas, o jardim da frente era um matagal de ervas daninhas, e havia brinquedos espalhados por toda a varanda. Elias a esperava na porta, com Pedro no colo, o rosto ainda mais cansado do que no dia anterior. Ele não vestia seu melhor sorriso, ele vestia desconfiança. Ele a levou para um pequeno quarto nos fundos da casa, que era usado para armazenar cobertores velhos. É simples, ele disse, quase se desculpando. É perfeito, ela respondeu. A casa cheirava a poeira antiga e algo azedo, talvez leite derramado. A cozinha era o epicentro do caos. Pilhas de louça suja se acumulavam na pia. A mesa estava coberta de migalhas e garfos engordurados. Eu começo agora, disse Letícia, puxando as mangas da blusa e olhando em volta como uma general avaliando o campo de batalha. Ela podia ouvir Sofia choramingando em algum lugar e João batia uma porta repetidamente no andar de cima. Elias observou em silêncio enquanto ela começava a limpar, sem pedir ajuda, sem perguntar onde estavam os produtos. Ela parecia saber exatamente o que fazer. Ela organizou os pratos na água quente e, enquanto a louça estava de molho, começou a esfregar a mesa de madeira com uma solução de vinagre e limão que ela havia trazido. O cheiro cítrico começou a sobrepor o cheiro de mofo. Ele a viu encontrar o interruptor de luz que ele havia ignorado por meses. Não era apenas a limpeza física, era a limpeza da atmosfera. Sofia apareceu na soleira da cozinha de pijamas, chupando o dedo e observando a estranha em silêncio. Letícia sorriu. Não era um sorriso forçado. Era um sorriso de quem finalmente encontrou o seu propósito. Ela não se ajoelhou nem fez vozes infantis, apenas continuou a limpar enquanto falava com a menina num tom de voz adulto e gentil. Bom dia, Sofia. Meu nome é Letícia. Seus olhos são da mesma cor do céu. Você pode me ajudar a tirar esses brinquedos do chão? Assim a gente não tropeça. Sofia não disse nada, mas não fugiu. Letícia continuou trabalhando, o som suave da água e do esfregão sendo o único ruído além do choro intermitente de Pedro. Elias observava do batente da porta, segurando o bebê que esfregava os olhos. Em menos de 2 horas, a cozinha, se não estava perfeita, estava respirável. Letícia encontrou caixas de papelão e começou a separar as roupas que precisavam de conserto daquelas que iriam para a doação. Ela fez um café forte, que serviu a Elias em uma xícara limpa. Ele não se lembrava da última vez que havia tomado café em uma xícara que não tivesse cheiro de poeira. Letícia se sentou à mesa com ele por um breve momento enquanto o café esfriava. E os meninos maiores, Elias? Onde estão? Eu preciso começar a estabelecer uma rotina, se o senhor me permitir. João está lá em cima. Ele não desce de jeito nenhum. E o Pedro, ele só aceita o colo da minha falecida esposa, no pensamento dele. Letícia pegou um pedaço de pão que ela havia encontrado na despensa e o lambuzou com manteiga. Eu assumo a rotina dos garotos a partir de agora. Mas preciso da sua ajuda com João. Ele precisa de limites e de atenção do pai, não de uma babá substituta. Ela pegou Pedro do colo de Elias com uma naturalidade que desarmou o fazendeiro. O menino estranhou, abriu a boca para chorar, mas Letícia começou a cantarolar uma melodia baixinha e antiga sobre um passarinho que não conseguia encontrar sua casa. Pedro parou de chorar e a encarou, hipnotizado pela voz suave e pelas mãos firmes que o embalavam. O corpo pequeno dele relaxou no colo dela, e ele adormeceu. Elias ficou paralisado. Você tem um jeito com ele, ele murmurou, a voz embargada. Ana costumava cantar essa mesma canção. Letícia olhou para Elias, seus olhos se encontrando numa conexão instantânea de dor compartilhada. A canção é antiga, Elias. É a canção de todas as mães. Eu não sou Ana, e eu nunca vou tentar ser. Mas eu posso ser o porto seguro deles por agora. Ela passou o restante da manhã atacando o quarto de João. O menino, barricado atrás da porta, recusava-se a deixá-la entrar.
Vá embora! Eu não quero você aqui! Ninguém te chamou! Ele gritou, o som de seu corpo batendo contra a porta. Letícia encostou o ouvido na madeira. Eu sei que você não me quer aqui, João. Eu entendo. Mas a sujeira da sua mãe deve estar muito triste em ver que o quarto dela está uma bagunça. Eu não vou entrar agora. Vou deixar essa bandeja aqui na porta. Tem biscoito de polvilho e leite fresco. Se você estiver com fome, é só abrir. Mas se você me deixar arrumar suas roupas hoje, eu te prometo que amanhã a gente faz uma cabana no celeiro só para nós dois. Ela se afastou e foi cuidar de Sofia, que já a seguia pela casa, curiosa e calada. Enquanto Letícia dobrava as toalhas, ela ouviu um rangido. A porta do quarto de João havia se aberto o suficiente para ele pegar a bandeja, e se fechou. Elias, que estava no escritório tentando organizar contas, surgiu na porta. O que você está fazendo? Estou deixando ele respirar, ela disse, sem se virar. Ele não precisa de gritos. Ele precisa de respeito e da promessa de uma cabana. A rotina da fazenda, que antes era ditada pelo desespero, começou a se moldar ao ritmo calmo e eficiente de Letícia. Ela assumiu a lavanderia, a cozinha, a organização dos horários de sono. Ela não era uma empregada, era uma administradora de crise. Ao final do primeiro dia, o cheiro azedo da casa havia sumido, substituído pelo aroma de carne assada e alho. Pela primeira vez em meses, eles se sentaram à mesa de jantar. João desceu, atraído pela comida e pela cabana prometida. Sofia estava na cadeira alta, comendo purê, sem protestar. Pedro dormia na cestinha ao lado. Elias se sentou na cabeceira, olhando para os filhos e para a mulher à sua frente. Havia uma paz tensa no ambiente. A paz era estranha e quase assustadora. Eu não sei como te agradecer, ele disse. O cansaço ainda estava ali, mas havia uma pequena fagulha de alívio. Letícia o encarou. Eu te disse, Elias, não me agradeça. Apenas deixe-me trabalhar. Eu preciso disso, mais do que você imagina. Naquela noite, Elias foi para a cama com o estômago cheio e os lençóis limpos. Ele não se lembrava de quando isso havia acontecido pela última vez. Ele ouviu a voz suave de Letícia cantando no quarto ao lado, embalando Pedro novamente. Era uma canção de ninar. E Elias, o fazendeiro calejado, viúvo e exausto, sentiu uma estranha sensação de que sua casa, embora ainda vazia da esposa, já não estava deserta. Ela havia trazido ordem, e a ordem era o primeiro passo para a cura. Mas o mês de teste estava apenas começando, e a distância profissional que eles haviam prometido manter estava prestes a ser testada pela intimidade forçada de dividirem o mesmo lar, a mesma dor e, sobretudo, os mesmos filhos. O sol se pôs sobre a fazenda Três Irmãos, prometendo mais trabalho, mais desafios e a inevitável colisão de duas almas quebradas buscando um lugar para pertencer. Ela não podia gerar a vida, mas descobriu que podia curar a morte de um lar. E foi ali, entre o cheiro de leite azedo e dor, que o amor floresceu onde a esperança tinha secado. Você lembra de um tempo em que a dor parecia tão profunda que a alegria se tornou uma memória distante e que a resiliência era a única moeda que se tinha para pagar o preço da sobrevivência? Esta é a história de como Elias encontrou a luz em meio à escuridão de sua fazenda. Mas antes de mergulharmos nos detalhes deste romance improvável, deixe seu like para que mais histórias assim alcancem quem precisa de esperança. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desta jornada que está apenas começando. O cheiro de café forte acordou Elias na manhã seguinte. Um aroma tão estranho e bem-vindo que ele levou um momento para processar sua origem. Por meses, o único cheiro persistente naquela casa tinha sido o de poeira misturada com lenha queimada e o leve azedume do leite que os meninos derramavam e que ele não tinha tempo de limpar direito. Agora,
havia o cheiro de vida. Ele vestiu as calças de brim, ouviu o som de panelas batendo levemente na cozinha e hesitou. Na porta do quarto, ele viu a cena que parecia ter sido tirada de outra vida. Letícia estava em frente ao fogão a lenha, virando uma porção generosa de ovos mexidos. João, o filho mais velho, que costumava choramingar de fome até a hora do almoço, estava sentado à mesa, comendo uma fatia de pão com geleia de morango, sem supervisão, apenas quieto e concentrado. Elias percebeu que a mesa de madeira, que ele mal usava, estava posta com toalha simples e 2 copos de leite fresco. "Bom dia", disse Letícia, sem se virar, como se soubesse exatamente quando ele sairia. Ela tinha uma coordenação tranquila de quem já havia feito aquela rotina centenas de vezes, talvez em sua vida anterior. O tom dela era profissional, polido, o exato limite que eles haviam estabelecido. Elias sentou-se ainda atordoado. Ele estava acostumado a beber o café frio em pé, olhando para o horizonte e pensando na lista infindável de tarefas. Ele pegou o copo de leite e sentiu a temperatura ideal, não gelada, não morna. "Onde está Pedro?" ele perguntou. "Está dormindo", disse ela, colocando um prato farto à sua frente. "Eu dei a mamadeira dele às 5, então ele deve acordar por volta das 9. Você pode se concentrar no seu trabalho por enquanto." Elias comeu em silêncio. A comida era simples, mas reconfortante. Ele observou João. O menino, de apenas 4 anos, parecia mais relaxado, menos tenso do que o normal. Letícia tinha a habilidade de criar um campo de força, de calma, ao seu redor. Letícia finalmente se sentou na ponta da mesa, pegando apenas um pedaço de pão e uma xícara de café. Ela não o encarava diretamente. Ela olhava para o centro da mesa como se estivesse avaliando mentalmente o plano de ataque para o dia. "Eu preciso ir para o campo", disse Elias, sentindo a necessidade de reafirmar seu papel e a distância entre eles. "Vá", respondeu ela, "a casa está sob controle. Preciso de uma lista de compras detalhada na volta. E se houver algum kit de primeiros socorros para as crianças, preciso saber onde está." Notei que João tem um pequeno arranhão na perna que está um pouco inflamado. Elias franziu a testa. Ele nem tinha notado o arranhão. Como era possível que ele tivesse vivido tanto tempo com seus filhos e estivesse tão cego para os pequenos detalhes? Os dias se seguiram neste ritmo. O mês de teste, que parecia uma eternidade no papel, começou a se dissolver em uma rotina quase mágica. A fazenda Três Irmãos lentamente parou de parecer um monumento à viudez e começou a ter o som da normalidade. Letícia lavava, cozinhava, ensinava João a desenhar animais da fazenda em um caderno que ela havia trazido. Ela organizou o armário da despensa que Elias tinha mantido trancado por vergonha, e os mosquitos diminuíram porque ela havia consertado as telas das janelas que o vento havia danucado. Para Elias, o fazendeiro acostumado à solidão ríspida do trabalho braçal, a presença de Letícia era como a chuva depois de uma longa estiagem. Mas essa presença também era uma ameaça. Ele havia prometido a si mesmo que manteria a distância, que ela era apenas uma funcionária, uma solução desesperada. No entanto, era impossível não notar como o corpo dela se movia com uma graça eficiente, como o cabelo dela brilhava sob o sol da manhã quando ela pendurava as roupas no varal, ou o som da risada de Pedro quando ela fazia caretas. Ele começou a se sentir vigiado, não por ela, mas por sua própria consciência. Letícia nunca invadia o seu espaço. Ela deixava suas roupas limpas e dobradas em cima da cama. Ela preparava seu almoço e o deixava em uma marmita de alumínio se ele estivesse no campo. Ela sempre perguntava se ele precisava de algo, mas a pergunta era feita com a voz de quem espera um não. Pronta para voltar ao seu trabalho com discrição. A tensão estava no silêncio naqueles momentos após o jantar, quando as crianças estavam dormindo.
Elias ficava sentado na varanda, fumando um cigarro, observando a escuridão. Letícia ficava na cozinha, lavando o que restava da louça ou lendo um livro à luz fraca da lamparina. Eles existiam em órbitas paralelas, conectadas apenas pelo cuidado dos filhos. Uma noite, após cerca de 2 semanas de convivência intensa, Elias voltou da lavoura mais tarde que o habitual. O trator havia quebrado e ele passou horas consertando. O cheiro de diesel e suor grudava em sua pele. Ele entrou na casa e notou que a luz da cozinha ainda estava acesa. Letícia estava sentada, não lendo, mas apenas olhando fixamente para a mesa. Ele parou na porta, sentindo-se um intruso. Ela não chorava, mas seus olhos estavam marejados e o rosto dela tinha uma palidez de mármore. Pela primeira vez, ela não estava em modo cuidadora. Ela estava apenas Letícia, a mulher que dissera que não podia ter filhos, a mulher que tinha uma dor tão palpável quanto a sua. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, sua voz rouca de cansaço. Ela se assustou, limpando rapidamente os olhos com as costas da mão. Não, desculpe, eu não ouvi você chegar. Você estava chorando? Ele insistiu. Não é nada, Elias, é só o cansaço. Estou exausta, disse ela, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele sabia que ela estava mentindo. Ele conhecia aquela dor. Era a dor que ele sentia quando se lembrava do perfume de sua esposa, a dor do vazio irremovível. Ele queria perguntar o que a afligia, mas o protocolo que eles haviam estabelecido o impedia. Ele não era seu amigo, ele era seu empregador. Eu sinto muito, ele disse. E ele não sabia se estava se desculpando por vê-la daquela forma ou pela dor que ela estava carregando. Eu vou tomar banho. Se precisar de algo, chame. Letícia assentiu e se levantou. Antes de ele se virar, ela falou, a voz baixa, quase um sussurro. Você tem muita sorte, Elias. Muita sorte de tê-los. O impacto daquelas palavras o atingiu com mais força do que o baque da chuva forte. Ela não estava falando sobre os meninos por obrigação profissional. Ela estava falando com a profunda inveja de quem tem um vazio no lugar do que deveria ser a plenitude da maternidade. Naquele instante, a barreira de empregador e empregada se rachou. Ele não via mais a cuidadora eficiente. Ele via a mulher que, através do cuidado com seus filhos, estava tentando preencher o próprio buraco na alma. Ele viu a humanidade dela, a fragilidade que ela escondia sob a armadura de profissionalismo e eficiência. Elias não respondeu. Ele apenas foi para o chuveiro, onde a água quente não conseguia lavar a culpa que sentia por ter tanto, enquanto ela tinha apenas o desejo. Aquele encontro na cozinha, no silêncio da noite, plantou uma semente perigosa no coração endurecido do fazendeiro. Ele começou a enxergar Letícia não como uma ajuda temporária, mas como uma parte necessária da paisagem. Um elemento essencial que, se removido, faria a casa desmoronar novamente. O mês de teste estava na metade. Eles não haviam discutido o futuro, mas o futuro se apresentava em cada refeição compartilhada, em cada sorriso sincero de João, em cada noite de sono tranquilo que Elias voltara a ter. A relação profissional deles estava se tornando um fardo insustentável. O coração de Elias estava começando a fazer perguntas para as quais sua mente de viúvo não tinha respostas. E a pergunta mais perigosa de todas era: o que aconteceria quando Letícia partisse? Ele sabia que não podia voltar ao caos, mas ele também sabia que não podia ter Letícia da forma como ele estava começando a desejar. A colisão de almas estava inevitável, e a fazenda, que testemunhava o renascimento lento do lar, aguardava o próximo passo, o passo em que a gratidão se transformaria em algo mais profundo, algo que não podia ser pago com salário.
O preço daquele renascimento não podia ser calculado em cédulas, mas sim nas batidas aceleradas do coração de Elias cada vez que Letícia se aproximava. A manhã seguinte à conversa na cozinha veio carregada de uma névoa densa, mas a tensão dentro da casa era ainda mais espessa que o ar. Elias tentava manter a formalidade, apressando-se na ordenha, evitando o olhar dela, mas a fazenda conspirava contra ele. Era João quem forçava a interação. O menino, sentindo a nova segurança do lar, estava mais aventureiro e naquela tarde voltou do campo de milho com uma ferida feia no joelho, esfolada e suja de terra vermelha. O grito do garoto ecoou pela varanda. Elias correu, o estômago revirando com a visão do sangue. Viu a palidez de João, o tremor nos lábios, e por um instante o pânico paralisante que sentia desde a morte de Helena voltou. Ele se sentia inútil diante da fragilidade do filho, mas Letícia já estava ali. Ela se ajoelhou no chão, o avental branco manchado com o vermelho vivo. Não havia hesitação em seus movimentos, apenas uma calma prática e urgente. Lave o rosto dele, Elias, e aqueça a água. Rápido! Ele obedeceu. Elias observava, encostado no batente da porta, enquanto ela limpava o ferimento com a destreza de quem já havia cuidado de incontáveis machucados. Ela falava com João em um tom baixo e constante, desviando a atenção do menino da dor, prometendo-lhe um bolo de fubá com goiabada se ele fosse valente. O menino, aninhado contra o peito dela, soluçava, mas confiava. Os dedos de Letícia, firmes e leves, aplicavam a pomada e o curativo com uma precisão que parecia mágica. Quando ela terminou, João dormia exausto, a dor finalmente vencida pela segurança. Letícia o carregou para a cama, um fardo leve de febre e sono, e o cobriu com o lençol cheiroso de sol. Elias a seguiu até o quarto do menino. A luz fraca da tarde caía sobre a mobília simples. Ele pigarreou, quebrando o silêncio que se instalara. "Você sabe o que fazer", disse ele, a voz rouca. "Você é muito boa nisso." Ela se virou, os olhos cansados, mas brilhantes. "É fácil quando se ama, Elias." Aquelas palavras não eram sobre seu trabalho. Eram uma declaração simples e devastadora. Elias sentiu o peso da camisa de flanela se apertar contra seu peito. Ele desviou o olhar para o retrato de Helena que jazia sobre a cômoda e sentiu a culpa, o espectro da esposa morta. Ele tinha que ser direto, o mês de teste. Ele tinha que falar sobre o contrato. Letícia o interrompeu, como se lesse o futuro nas rugas de preocupação dele. "Eu sei que o mês está acabando, Elias. Não precisa dizer nada. Eu fiz o que prometi. A casa está em ordem, João está bem. Eu posso ir no domingo." A menção à partida dela atingiu Elias como um golpe físico. O caos que ele havia enterrado sob o cuidado de Letícia ameaçou ressurgir. A fazenda não podia funcionar sem ela. Eles não podiam funcionar sem ela. Mas ele ainda estava preso ao muro de pedra que construíra para se proteger. Ele não podia contratá-la como esposa, mas não podia deixá-la ir como empregada. "Quanto você quer?" perguntou ele abruptamente. "Para ficar. Podemos dobrar o valor." O sorriso de Letícia se desfez. Ela piscou, magoada. "Elias, você sabe que não é sobre dinheiro. Eu não estou fazendo um leilão." "Eu sei", ele murmurou, esfregando a nuca, incomodado com a própria grosseria. "É só que eu não sei como voltar ao que era antes. João precisa de você. Ele parou. Ele queria dizer, "Eu preciso de você." Mas a palavra se engasgou na garganta. Letícia se aproximou. O cheiro de sabão de coco e camomila que vinha dela era reconfortante. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e Elias viu a vulnerabilidade nua dela, a dor de uma mulher que não podia realizar o sonho materno, mas que tinha encontrado um propósito ali. "Eu não posso ter filhos, Elias", ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Essa dor me segue em todo lugar. Eu não sou uma mãe de verdade, mas eu amo seu filho. Eu o amo como se ele tivesse saído de mim.
Eu não peço nada além do que me permite ficar. Não me peça para ir embora. Não me peça para voltar a ser apenas Letícia, a sem filhos, a fracassada. Aqui eu sou a Letícia de João. Eu sou a mulher da casa. As palavras dele foram finalmente soltas. Não como um contrato, mas como uma súplica desesperada. Fique, Letícia, fique, pelo tempo que quiser. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou levemente o antebraço dele. Aquele toque, profissional e ainda assim íntimo, quebrou a última barreira. A pele dele ardeu sob a pressão suave. Ele sentiu o chão sumir. Ele não estava mais falando com a funcionária, nem com a babá. Estava falando com a mulher que estava curando sua vida. Naquela noite, o jantar foi uma refeição tensa, mas cheia de uma nova aceitação. O arroz estava mais macio, o bife acebolado mais saboroso. Eles comeram em silêncio, apenas com o barulho suave dos talheres e o murmúrio ocasional de João, que estava pálido, mas melhor. Depois de colocar João para dormir, Elias saiu para a varanda. A noite estava fria e estrelada. Ele acendeu um cigarro, a fumaça subindo preguiçosa no ar seco. O silêncio do campo era profundo. Ele estava ali havia 15 minutos, tentando organizar a avalanche de emoções. A gratidão virou desejo, o desejo virou necessidade, e a necessidade havia sido confessada. Letícia saiu, segurando uma caneca de café fumegante. Ela lhe estendeu a caneca. Você precisa disso, disse ela, pelo nervosismo. Ele aceitou, as mãos roçando novamente. O toque agora era magnético. Ele não conseguia se afastar. O que faremos agora, Letícia? Ela tomou um gole de sua própria bebida. Faremos o que estamos fazendo. Cuidaremos de João. Cuidaremos da fazenda. E vamos esquecer o que não pode ser dito. É impossível esquecer, Elias rebateu, a voz carregada de uma frustração reprimida que vinha de anos de luto e isolamento. Desde que você chegou, eu comecei a respirar de novo. Minha casa tem cheiro de vida outra vez. Ele se virou para ela, jogando um cigarro no chão e pisando nele. Seu rosto estava próximo, iluminado apenas pela luz suave que saía da sala. Eu não sei o que Helena pensaria de mim, Letícia. Helena o amava, Elias. E ela amava João. Ela iria querer que você e o filho dela fossem felizes. Ela não iria querer que você se enterrasse vivo por fidelidade. A vida é para os vivos. Eles ficaram ali, sob a vastidão do céu, a caneca de café esquecida nas mãos. O ar entre eles vibrava com a atração que eles tentavam negar. A dor de Letícia por não gerar, a dor de Elias por ter perdido, fundiam-se em um reconhecimento mútuo de solidão e carência. Elias deu um passo à frente. Não havia mais distância. Havia apenas a necessidade urgente de confirmar que aquela nova realidade não era um sonho. Ele não pensou no luto, no juramento, nas etiquetas sociais. Ele pensou apenas no calor, no cheiro de camomila e no riso de João. Ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo de almas cansadas que se encontram depois de uma longa travessia. Foi o beijo que selou o abandono do luto. Foi a aceitação de que a vida não parara para ele. Apenas tinha lhe dado uma nova direção, uma nova chance embrulhada na figura de uma mulher que ansiava por ser mãe, mesmo que fosse a mãe de um filho que não era seu. Letícia correspondeu com uma intensidade que o surpreendeu. Ela se agarrou à camisa dele como se temesse que ele pudesse se dissolver no ar da noite. O beijo durou um instante, mas mudou a vida inteira. Quando se separaram, a respiração de ambos estava curta. "O que foi isso?" Ela sussurrou, os olhos arregalados de medo e alegria. "Foi o fim do meu contrato de luto, Letícia." Ele respondeu, com a voz embargada. "Eu não te contratei para cuidar do meu filho. Eu te chamei para salvar a minha família. E para isso, eu não vou te pagar com salário." O relacionamento antes profissional estava irreparavelmente alterado. Eles haviam cruzado a linha do desejo.
e agora enfrentariam a consequência mais perigosa de todas, o amor. Mas o amor traz consigo a vulnerabilidade, e a vulnerabilidade atrai o julgamento. Elias sabia que a fazenda era um microcosmo de fofocas e olhares de lado. A viúva do interior não era esquecida facilmente, e a chegada de Letícia, que era vista como uma substituta, seria observada com lupa. Ele não se importava mais com o que os vizinhos falavam sobre ele, mas se importava com a reputação de Letícia. Nos dias que se seguiram, eles se moveram pela casa em uma dança estranha de intimidade recém-descoberta e cautela profissional. De dia, Letícia era a cuidadora, a cozinheira, a organizadora impecável. De noite, quando João dormia, eles se encontravam na varanda ou na sala escura, trocando palavras baixas e toques roubados que eram mais significativos do que qualquer beijo público. A nova rotina trazia uma felicidade palpável, mas também uma tensão crescente. Eles não eram um casal, mas viviam como um. A fazenda notava a mudança. Os peões notavam a paz. João notava o sorriso constante do pai. Elias sentia a necessidade de dar um nome àquela relação. Ele não queria que Letícia fosse a sua amante secreta ou a governanta com quem ele tinha um caso. Ele a queria como sua mulher, como a mãe do seu filho. Mas o medo de trair a memória de Helena era persistente, e o medo de ser rejeitado por Letícia, após o susto inicial, era ainda maior. O conflito interno de Elias o levou a uma conversa com o padre da pequena igreja da cidade. Um homem velho e sábio chamado Padre Bento, que era amigo de longa data da família. Elias foi à missa de domingo, algo que não fazia regularmente desde a morte da esposa. Depois da missa, Padre Bento o esperou. Você está com a alma pesada, meu filho. O que te traz de volta ao rebanho? Elias desabafou sentado no banco de madeira áspera da sacristia, o cheiro de incenso ainda pairando no ar. Ele falou sobre o caos, sobre o desespero, sobre a chegada de Letícia e a cura de João. E, finalmente, sobre o beijo e a culpa. Padre Bento ouviu pacientemente, os olhos fechados. Quando Elias terminou, o padre abriu os olhos. Deus não quer que você viva na miséria, Elias. O luto é necessário, mas a prisão do luto é egoísmo. Sua esposa teria querido sua felicidade. E sobre esta mulher, Letícia, ela é um presente de Deus. Ela não lhe tirou nada. Ela lhe devolveu tudo. Ela lhe deu vida, lar, e o mais importante, ela deu um amor maternal ao seu filho. Mas, padre, e o respeito à memória dela? O respeito está em viver bem, Elias. E o que você sente por Letícia é um amor puro, construído sobre a base sólida do cuidado e do respeito mútuo. Vá em frente, meu filho. O amor que salva é sempre o amor que vale a pena. As palavras do padre trouxeram uma clareza tardia, mas poderosa. Elias saiu da igreja com a alma mais leve, decidido a tomar uma atitude. Ele não podia mais viver na indefinição. Ele chegou em casa e encontrou Letícia na varanda, costurando um botão solto da camisa de João. A cena era tão doméstica, tão perfeita, que Elias sentiu uma pontada de urgência. Ele parou na frente dela. Letícia. Ela levantou o olhar, surpresa pela intensidade em sua voz. Não quero mais salários, nem contratos, ele disse, a voz firme. Eu quero você como minha mulher. Eu quero que você se case comigo e seja a mãe de João para sempre. Você aceita? Letícia largou a agulha e a linha no colo, os olhos marejados de lágrimas que eram uma mistura de espanto, alívio e incredulidade. O medo de que a felicidade fosse apenas temporária estava se desfazendo diante da proposta. Mas antes que pudesse responder, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Era Zé, o peão mais antigo da fazenda, que vinha correndo, ofegante, com uma expressão de terror no rosto. Elias, o gado! O arame cedeu no pasto de baixo. Eles estão descendo a serra. A proposta de casamento foi interrompida pela urgência do campo.
Elias olhou para Letícia, que lhe deu um sorriso tranquilizador. Vá, depois nós terminamos essa conversa. Ele assentiu. A promessa de um futuro adiada por um momento, mas agora concreta e irrefutável. A vida na fazenda era sempre assim, o amor e o caos, lado a lado. Ele saiu correndo com Zé, mas a imagem do rosto de Letícia, cheia de lágrimas e esperança, era a garantia de que não importa o que acontecesse com o gado, a sua casa estava finalmente salva. A felicidade, porém, é um alvo muito visível. O universo parecia ter decidido que a paz de Elias não seria concedida sem uma prova final de fogo. Enquanto Elias e os peões perseguiam o gado em desespero morro abaixo, um carro parava na estrada de terra batida que levava à fazenda. Dele saiu uma mulher elegante, vestida de preto, com óculos escuros que escondiam a expressão, mas que carregava uma aura inconfundível de propriedade. Era Lúcia, a irmã de Helena, que morava na capital e que vinha para inspecionar o progresso do inventário e, talvez, questionar a nova mulher que Elias havia colocado na casa da irmã. O amor deles estava prestes a ser testado não apenas pela culpa, mas pelo julgamento da família e da sociedade. Letícia estava sozinha na varanda, costurando, quando ouviu o som de um salto alto quebrando o silêncio da fazenda. Ela ergueu os olhos e viu a expressão fria e inquisidora da mulher parada na frente da casa. A colisão de almas tinha acontecido, mas a colisão de mundos estava apenas começando. O amor que havia nascido no luto e na necessidade estava prestes a ser julgado pela frieza do inventário e pela inveja dos que observavam de longe. Você lembra de um tempo em que a dignidade de uma mulher era medida pela sua capacidade de suportar o peso do mundo em silêncio? Pois era assim que a sociedade rural de 1950 via as coisas, e Lúcia era o epítome desse julgamento. Letícia estava na varanda, costurando um remendo num lençol, quando a silhueta alta e esguia de Lúcia projetou uma sombra brusca sobre seu trabalho. Era um contraste visual imediato, a roupa escura e urbana de Lúcia, com o cheiro penetrante de tabaco e perfume caro, versus o vestido simples de algodão de Letícia, que cheirava a sabão de coco e a orvalho da manhã. Se você valoriza histórias de resiliência e amor verdadeiro, já deixe seu like, comente de qual cidade está acompanhando essa jornada e se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa trama intensa. Lúcia tirou os óculos escuros lentamente, revelando olhos claros e duros que vasculharam o rosto de Letícia, depois a casa, depois o horizonte seco. Ela não cumprimentou, apenas impôs sua presença. A voz de Lúcia era afiada, com um sotaque que denunciava anos de distância da poeira da fazenda. Ela perguntou quem Letícia era, mas o tom deixava claro que ela já sabia. Eu sou Letícia. A voz dela era firme, mas a mão que segurava a agulha tremia de leve. Lúcia meneou a cabeça como se tivesse encontrado uma mancha numa toalha fina. Ela não questionava a identidade, mas a pertinência. Minha irmã morreu há menos de 1 ano e já tem outra mulher na casa. Que indecência é essa? Elias pensa que está no bordel? O choque da palavra foi como um estalo no ar seco. Letícia pousou o tecido. Ela olhou diretamente para Lúcia, ignorando a raiva, focando na dor. Ela sabia que precisava se defender, não por ela, mas pela pureza do que sentia por Elias e principalmente pelo seu papel com as crianças. Ela não tinha vindo aqui para ser amante, mas para ser mãe. Elias me chamou para cuidar de Zé e Maria. A voz dela era baixa, mas carregada de uma convicção que Lúcia não esperava. Ela disse que eu não posso ter filhos e os filhos dele precisavam de alguém. Lúcia riu, um som seco e estridente que fazia os pássaros pararem de cantar. Uma caridade, então? Uma babá que dorme no quarto do patrão? É essa a desculpa que ele arranjou para justificar o desrespeito à memória de Helena?
Lúcia deu um passo à frente, diminuindo a distância entre elas, e Letícia pôde sentir o peso de seu julgamento, mais palpável que o calor do sol. Ela disse que era óbvio que Elias estava se aproveitando da situação e da ingenuidade de Letícia para encobrir a pressa de substituí-la. Letícia sentiu a necessidade de gritar a verdade, de explicar o luto que eles compartilhavam, a forma lenta e tortuosa como o conforto havia se transformado em atração, e a atração em algo mais profundo. Mas ela não o fez. A dignidade exigia silêncio, e a verdade deles não cabia na boca de Lúcia. Ela disse apenas que estava ali para os meninos e que as crianças estavam bem. É o que importa, ela concluiu. Nesse momento, Zé e Maria apareceram no batente da cozinha. Eles vinham correndo, Maria esfregando os olhos de uma cesta interrompida, e Zé, que sempre farejava o conflito, com o corpo tenso e os olhos fixos na estranha vestida de preto. Zé era como um cão de guarda para Letícia. Ele notou a tensão e, sem hesitar, abraçou as pernas de Letícia, encarando Lúcia com a ferocidade silenciosa de uma criança protetora. Lúcia recuou, como se tivesse encostado em algo sujo. Ela não gostava de crianças, e o apego imediato de Zé e Maria a Letícia era a prova mais irritante da traição de Elias. Zé perguntou quem era ela, a voz grave para sua idade. Lúcia, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos, disse que era a tia deles, a irmã da mamãe, Helena. Zé balançou a cabeça, recusando a informação. Ele disse que ela não parecia com a tia Helena e que a tia Helena não usava óculos tão escuros. O comentário infantil, cheio de inocência e repulsa, cortou Lúcia mais fundo do que qualquer ofensa adulta. Maria, mais calma, agarrou a saia de Letícia. Ela perguntou para Letícia se aquela mulher era a que tinha vindo brigar com o papai. Letícia abraçou os dois com força, seu cheiro de casa e conforto envolvendo-os, criando uma barreira intransponível contra a elegância hostil de Lúcia. Lúcia percebeu que a batalha emocional com a babá estava perdida. O vínculo era real e era forte. Ela mudou a estratégia, invocando o legalismo. Ela disse que não estava ali para debater quem cuidava melhor das crianças, mas para tratar do inventário. Ela disse que Elias estava agindo de forma irresponsável e que precisavam vender a fazenda para resolver as dívidas de Helena e dividir os bens conforme a lei. O coração de Letícia deu um salto. Ela sabia que Elias amava a terra com a mesma ferocidade que amava seus filhos. Perder a fazenda seria perder sua alma. Foi nesse instante, enquanto o sol da tarde começava a ceder lugar a um crepúsculo laranja e opressor, que Elias apareceu. Ele vinha do pasto, e seu estado era deplorável. Ele estava coberto de lama, suor e desespero. Seus ombros estavam curvados pelo cansaço físico e pela derrota iminente. Ele tinha perdido pelo menos 20 cabeças de gado no despenhadeiro, e o prejuízo era catastrófico. O cheiro de cavalo suado e o odor metálico do fracasso o precediam. Ele mal conseguiu levantar o olhar. Ao ver Lúcia parada na varanda, ele entendeu que o dia de desgraça não havia terminado no curral. Elias tirou o chapéu, e a poeira fina que se soltou dele parecia simbolizar a ruína de seus planos. Lúcia, que era impecável, fez uma careta de desgosto. Ela disse que Elias parecia ter vindo do inferno e que era uma metáfora perfeita para o estado das finanças da fazenda. Elias ignorou o comentário e andou em direção a Letícia e às crianças. Ele tocou a nuca de Zé e Maria. Depois apertou a mão de Letícia, uma comunicação silenciosa de gratidão e culpa por tê-la deixado sozinha para enfrentar o furacão. Lúcia, percebendo a intimidade do gesto, bateu a bengala levemente no chão de madeira da varanda. Ela disse que precisava conversar com Elias, em particular, sobre assuntos sérios. Elias disse que Letícia não era uma estranha e que ela poderia ficar.
Lúcia bufou. Ela disse que Letícia era a razão pela qual eles estavam ali. Ela disse que tinha acabado de ligar para o advogado na capital e que havia descoberto que o inventário estava parado por falta de clareza na gestão dos bens. E pior, pela suspeita de que Elias estivesse dilapidando o patrimônio ao introduzir uma nova mulher na casa. A perda do gado foi a munição final que Lúcia precisava. Ela disse que o gado era a garantia do inventário. Ela disse que a irresponsabilidade de Elias e a introdução de Letícia na casa configuravam um risco moral e financeiro. Ela disse que o advogado era claro. Ou Elias resolvia o inventário rapidamente, vendendo a fazenda ou comprando a parte de Helena. Ou ela moveria uma ação para suspender a posse e nomear um administrador judicial. E o mais importante, ela disse olhando diretamente para Letícia, a situação dela precisava ser resolvida. Lúcia exigiu saber se Letícia era a nova esposa, o que era impossível sem o divórcio de Helena e a conclusão do luto. Elias estava encurralado entre o amor que sentia e a legalidade que o sufocava. Ele disse que Letícia era sua companheira. Lúcia sorriu, um sorriso vitorioso. Ela disse que no papel, Letícia era uma usurpadora. Ela deu a Elias 3 dias para encontrar o dinheiro para saldar as dívidas e comprar a parte dela na fazenda. Caso contrário, ela voltaria com o advogado e as coisas mudariam drasticamente. A fazenda seria vendida e Letícia, independente do amor pelos meninos, teria que ir embora. Lúcia pegou seus óculos escuros e os colocou novamente, como se estivesse fechando a cortina para a cena patética. Ela se virou, deixando para trás o rastro de seu perfume e a devastação de sua ameaça. Quando o carro de Lúcia sumiu na estrada poeirenta, o silêncio que se abateu sobre a fazenda foi pesado, interrompido apenas pelo soluço contido de Maria, que havia entendido que a mulher de vestido preto havia trazido o risco de levar Letícia embora. Elias estava parado, a cabeça baixa. Ele sentia a pressão da terra sob seus pés e o peso da hipocrisia de ter que escolher entre seu amor e a única coisa que podia oferecer segurança aos seus filhos, a própria fazenda. Letícia se aproximou. Ela não perguntou sobre o gado, nem sobre a ameaça. Ela apenas estendeu a mão e limpou um pouco da lama seca do rosto dele. Ela disse que sabia que a vida não seria fácil. Elias segurou a mão dela e a beijou, o gesto sendo a sua promessa mais solene de que ele lutaria. Mas a realidade era dura. Ele precisava de muito dinheiro em 3 dias, um prazo impossível. O desespero era uma névoa que subia do chão seco. Letícia, porém, viu além do desespero. Ela viu a inocência dos meninos, a teimosia de Elias e a verdade do seu próprio coração. Ela foi para a sala e pegou a caixinha de madeira que guardava na mala, a caixinha que continha a única herança que ela havia levado do seu casamento fracassado. As joias da sua mãe, valiosas, embora poucas. Ela sabia que não havia tempo para sentir pena ou pensar em orgulho. Ela voltou para Elias, que estava sentado na cadeira da varanda, as mãos cobrindo o rosto. Ela ajoelhou-se na frente dele e abriu a caixinha. Elias levantou a cabeça e viu o brilho fraco do ouro e das pedras sob a luz do fim de tarde. Letícia disse que era tudo o que ela tinha, e era o suficiente. Ela disse que era para ele vender. Elias hesitou. Ele não podia aceitar o sacrifício dela, não de algo tão pessoal. Ele disse que aquilo era tudo dela. Letícia colocou a mão dele sobre a caixa. Ela disse que a partir daquele momento, ela não tinha mais nada que fosse só dela. Ela disse que tudo era para os meninos, para o futuro deles. Ela disse que o que importava não era a fazenda ou as joias, mas a promessa de uma família. Não posso ter filhos, e você tem. Deixe-me cuidar dos seus. Elias olhou para o rosto dela, iluminado pela fé inabalável, e soube que estava testemunhando o sacrifício mais puro de amor. Ele pegou as joias,
sentindo o peso da responsabilidade e a leveza da esperança que ela lhe oferecia. Agora, eles tinham uma chance, mas o preço era o último vestígio da vida anterior de Letícia. O caminho para a cidade seria longo e perigoso, e ele tinha apenas 3 dias para transformar aquelas relíquias em papel moeda antes que Lúcia voltasse com a sentença final. Eles se abraçaram, o cheiro de terra e algodão, o cheiro de suor e medo, misturando-se numa promessa silenciosa de lealdade. O sol se pôs, e a escuridão trouxe consigo a certeza de que a luta estava apenas começando. Letícia, na cozinha, começou a preparar a janta. O som rítmico da faca na tábua de corte era o único som de ordem no caos que havia se instalado. Elias observava, sentindo que o verdadeiro milagre da vida não era a riqueza, mas a presença daquela mulher simples que havia renunciado a tudo para salvar sua família. Ele teria que ser rápido. A capital era longe e a ganância de Lúcia era rápida. Ele planejava sair antes do amanhecer, mas o destino, sempre caprichoso, tinha outros planos. Enquanto Letícia arrumava a mesa, um peão veio correndo da estrada. Ele estava ofegante e pálido. Ele disse a Elias que havia um homem na porteira. Um homem perguntando por Letícia. Um homem que tinha vindo de muito longe. Letícia parou de cortar os legumes. Seu coração parou. A voz do peão estava carregada de medo. Ele disse que o homem parecia zangado e estava perguntando se ela tinha deixado a capital. Era Jorge, o marido de Letícia, que havia traído e abandonado, mas que agora, sabendo que ela poderia ter herdado algo valioso, voltava para reclamar o que era dele. O inferno particular de Letícia havia acabado de bater à porta da fazenda. A ameaça de Lúcia parecia pequena diante do retorno da sombra do seu passado. Aquele fazendeiro viúvo nunca imaginou que a frase "não posso ter filhos, deixe-me cuidar dos seus" seria a ponte para o amor, mas também a porta de entrada para o pior, pesadelo de sua vida. Você lembra de um tempo onde a esperança era uma mercadoria rara e um simples gesto de bondade podia desarmar anos de dor? Você lembra da fazenda Sombra d'Água, da poeira vermelha e do cheiro de café coado de manhã que parecia prometer paz? Antes de seguirmos a história de Elias e Letícia em seu momento mais sombrio, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que amam histórias de superação. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder o desfecho dramático que se desenrola agora. Letícia largou a faca, que caiu na tábua de corte com um ruído seco. O som era pequeno, mas ecoou como um disparo na cozinha silenciosa. Ela não precisava perguntar. Sabia que era ele. Elias leu o terror nos olhos dela. Um pânico diferente do medo que Lúcia inspirava. Era o pavor da humilhação e da dor revividas. Ele fez um sinal imperceptível para Letícia ficar. A porta da cozinha estava entreaberta e ele podia ouvir a respiração acelerada do peão do lado de fora. Elias respirou fundo. Puxou o coldre da calça, onde guardava um revólver de baixo calibre, mais para afastar onças do que homens, e caminhou para a porta. Ele ordenou ao peão que voltasse para o campo e, com a mão firme no cabo da arma, foi ao encontro da sombra do passado de Letícia. Jorge estava parado junto à porteira, sob a luz fraca da lamparina que ficava no poste principal. Ele vestia roupas caras, um terno cinza claro que parecia ridículo na poeira vermelha da estrada. O cheiro de perfume de loja chique chegava a Elias antes mesmo de Jorge começar a falar. O fazendeiro percebeu imediatamente que aquele homem não amava Letícia. Ele amava o que ela representava. Posse. O sorriso de Jorge era fino, calculado, e seus olhos varriam o cenário da fazenda com desprezo. Ora, veja só. Onde está minha esposa, fazendeiro? Soube que ela está cuidando de seus filhos. Que generosidade a dela, disse Jorge, com uma ironia que feriu Elias mais do que um soco.
Elias não vacilou. Ele não tinha tempo para diplomacia. Sua voz era baixa, mas carregada do peso de quem carrega o mundo nas costas. Sua esposa não está aqui, ele respondeu, observando como o rosto de Jorge se contraía ligeiramente com a negação. Letícia é uma mulher livre, e se ela estava aqui, ela não está mais sob o seu nome. Ela deixou claro que seu casamento terminou no dia em que você a traiu e a abandonou. O sorriso de Jorge sumiu. Ele deu um passo à frente e a poeira voou ligeiramente. O fazendeiro agora é defensor da moral. Vejo que ela te contou a história que a faz parecer a vítima. Mas Letícia sabe muito bem que ela me deve obediência. E agora que há dinheiro envolvido, essa dívida é ainda maior. Elias sentiu um frio percorrer a espinha. Dinheiro. A notícia da herança de Lúcia já havia se espalhado o suficiente para atrair Jorge. Não há dinheiro, Jorge. Não para Letícia, respondeu Elias, adotando a estratégia de Letícia. Ela rejeitou tudo, não por você ou por mim, mas porque o dinheiro dela vinha de uma fonte amarga e suja. Ela veio aqui cuidar dos meus filhos por bondade, por humanidade. Ela não tem nada para te dar. Se você veio atrás de dinheiro, perdeu seu tempo. Jorge riu, uma risada aguda e desagradável. Não seja tolo, fazendeiro. Ninguém rejeita milhões. Ela está te protegendo, talvez. Ou planejando fugir sozinha. Onde ela está? Elias deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seus ombros largos faziam Jorge parecer pequeno. Saia daqui, Jorge. Você não é bem-vindo. Se tentar entrar, você descobrirá que um homem que não tem nada a perder defende sua família com unhas e dentes. A ameaça era clara. Jorge avaliou a situação. Elias era grande, cansado, mas perigoso. Além disso, a negação de Elias sobre a herança, combinada com a fuga de Letícia, o fez duvidar da história. Se não havia riqueza imediata, o esforço não valia a pena. Ele não estava interessado em brigar, apenas em extorquir. Você ouvirá de mim novamente, fazendeiro. E você, Letícia, se estiver me ouvindo, lembre-se de quem você é. Jorge se virou, entrou no carro alugado que Elias mal tinha notado estacionado um pouco adiante e sumiu na escuridão, levantando uma nuvem de poeira que não demorou a se dissipar. Elias voltou para a casa, encontrando Letícia parada no meio da sala, pálida, com os braços cruzados sobre o corpo magro. Ele não precisou falar. Ela soube pelo cheiro da rua que ele a havia defendido. Obrigada, Elias. Ela sussurrou, a voz embargada. Não há o que agradecer. Seu passado não vai nos atormentar. Agora precisamos agir. Eu ia sair antes do amanhecer, mas não posso esperar. Jorge está aqui. Lúcia saberá. Eu preciso ir agora e resolver isso de uma vez. Não vou permitir que ela use esse dinheiro para te destruir. Letícia se aproximou dele e seus olhos encontraram os dele na pouca luz da lamparina. Não vá. Não me deixe sozinha. Ele vai voltar. Elias a segurou pelos ombros, suas mãos firmes, transmitindo a segurança de um rochedo. Não vou te deixar sozinha nunca mais. Mas se eu não for, você nunca estará livre. Eu volto amanhã à noite. Tranque tudo. Não deixe ninguém entrar. Cuide de si e das crianças. Elias correu, apressando-se em direção ao pequeno escritório improvisado, onde havia deixado as coordenadas e a carta que Letícia havia redigido para a advogada de Lúcia. Ele juntou o pouco de dinheiro que tinha para a viagem, pegou o carro velho e ligou o motor. O som era alto, cortando o silêncio da noite. Letícia estava na janela, a imagem do medo e da coragem misturados. Ele viu sua mão acenar e prometeu a si mesmo que voltaria para ela, trazendo não apenas a paz, mas a proposta de um futuro que ele finalmente ousava desejar. A capital estava a 6 horas de viagem. Ele teria que dirigir sem parar. A jornada foi uma maratona de nervos. A estrada, esburacada e escura, forçava Elias a manter a atenção total, mas sua mente estava em turbilhão. Ele pensava em Letícia, no sacrifício dela,
no modo como ela havia se inserido na vida dele, preenchendo o vazio deixado por sua esposa e pela mãe de seus filhos. Ele lembrava das mãozinhas de Pedro agarradas à saia dela e da risada franca de Sofia ao aprender a fazer pão. Aquilo era família, a verdadeira herança. Chegou à capital ao amanhecer, a cidade já fervilhando sob um sol causticante e um ar pesado de poluição. Elias parecia um fantasma da roça no meio da pressa urbana, mas a determinação o guiava. Ele encontrou o escritório da advogada de Lúcia, doutora Helena, um prédio imponente e frio que parecia vomitar riqueza. A doutora Helena, uma mulher elegante com um semblante de aço, recebeu-o com uma mistura de curiosidade e arrogância. Então você é o fazendeiro que Letícia escolheu, em vez da fortuna? Deve ser muito persuasivo, disse ela, os olhos estreitos. Eu vim aqui em nome dela, disse Elias, pondo a carta de Letícia na mesa. Ela formalmente rejeita qualquer herança ou reivindicação sobre os bens da irmã. Ela só quer paz. A advogada leu a carta e um meio sorriso apareceu em seus lábios. Letícia é tola, mas Lúcia é esperta. Ela sabe que Letícia está sendo manipulada por você. Minha cliente tem uma proposta. Deixe Letícia assinar a rejeição, claro, mas por uma compensação. Ela quer garantir que Letícia nunca mais volte a importunar a família. Uma quantia pequena, simbólica, para que você a convença a assumir. 10.000 reais. Elias sentiu o estômago embrulhar. O cinismo da proposta era nauseante. 10.000 reais pela alma de uma mulher. Não aceitaremos um centavo, doutora Helena. A paz dela não tem preço. Letícia não quer o dinheiro e não quer ser lembrada de que sua irmã existe. O que ela quer é a liberdade para construir uma nova vida. E é isso que ela terá. A advogada suspirou, pegando o telefone. Lúcia está ciente de que você viria. Minutos depois, Lúcia entrou na sala, exalando poder e ressentimento. Ela olhou para Elias, com o mesmo desprezo que Jorge havia demonstrado pela fazenda. Você é o caipira que roubou minha irmã, disse Lúcia, sem rodeios. Você a convenceu a largar a única chance dela de ter dignidade, trocando-a por uma vida de miséria cuidando de seus bastardos. Elias manteve a calma, encarando-a. Eles não são bastardos, Lúcia. São meus filhos, e Letícia os ama. Ela está mais digna e feliz do que nunca esteve. E ela não foi roubada, ela foi liberta. Sua herança, Lúcia, é apenas papel. A verdadeira herança dela é a capacidade de amar. Lúcia jogou a caneta na mesa, o som forte. Pare com essa poesia barata. O que você quer? Você quer metade, não quer? Deixe Letícia assinar e eu lhe darei o dobro, em dinheiro vivo, para você sumir da vida dela. Você pode ir para onde quiser. Elias sorriu, um sorriso triste e firme. Você nunca entenderá, Lúcia. Eu não vim pela metade. Eu vim pela totalidade. Eu amo Letícia. E eu me casarei com ela. Eu a levarei para longe do seu veneno, para um lugar onde a única riqueza é o cheiro do orvalho da manhã e o som das crianças rindo. E a única coisa que eu quero é que você aceite a rejeição dela e assine um termo de que Letícia e minha família jamais serão perturbadas por essa farsa de riqueza novamente. Lúcia ficou lívida. Ela nunca esperou que um homem que vivia de forma simples tivesse tanta fibra moral. Ela percebeu que a batalha estava perdida. Letícia havia encontrado algo que o dinheiro dela jamais compraria: a lealdade incondicional. Assine, disse Lúcia, com raiva contida, indicando para a advogada. Elias esperou até que todos os documentos fossem assinados, carimbados e autenticados, garantindo que o nome de Letícia estivesse finalmente limpo de qualquer ligação com a fortuna amaldiçoada. Ele pegou as cópias, sentindo o peso da liberdade em suas mãos. A volta para a fazenda foi leve. Não mais a pressa e a angústia, mas a doce expectativa do reencontro. Elias dirigiu a noite toda,
E quando as primeiras luzes do sol tocaram a poeira vermelha, ele estava de volta à sombra d'água. Letícia estava na varanda abraçada a um xale, esperando. As crianças dormiam. Assim que ela o viu, a tensão que a mantinha ereta desabou. Ela correu para ele e Elias a envolveu em um abraço apertado. Ele cheirava a poeira, gasolina e cansaço, mas para Letícia ele cheirava a salvação. Está feito, ele sussurrou em seu cabelo. Você está livre, meu amor, completamente livre. Eles se separaram e Elias tirou os papéis do casaco. Ela não precisou ler. A ausência da ameaça era a prova. Naquele momento, Letícia entendeu que havia trocado milhões por algo infinitamente mais valioso: a dignidade e a segurança. Elias pegou o rosto dela nas mãos. Letícia, você veio para mim quando eu estava no fundo do poço. Você cuidou dos meus filhos, você me deu propósito, você me deu amor. Você me aceitou mesmo sabendo que não podia ter os seus próprios. Mas eu não preciso de mais filhos. Eu preciso de você. Aceita se casar comigo, Letícia? As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas eram lágrimas de pura alegria. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Sim, Elias. Sim. O casamento foi simples, na capela da cidade vizinha, sob o olhar emocionado de Pedro e Sofia, que agora a chamavam de mãe, sem hesitação. A fazenda Sombra d'Água não ficou rica em dinheiro, mas transbordava em felicidade. A ameaça de Lúcia sumiu. A sombra de Jorge nunca mais ousou aparecer. Elias e Letícia provaram que a família não é definida pelo sangue ou pelo dinheiro, mas pela escolha, pelo cuidado e pela resiliência. Letícia, a mulher que não podia ter filhos, encontrou sua maior vocação na maternidade. E Elias, o fazendeiro viúvo, encontrou o amor incondicional onde menos esperava, na simples oferta de alguém para cuidar dos seus. Eles reconstruíram a vida tijolo por tijolo, e o som dos risos das crianças no quintal da fazenda era a prova de que a maior de todas, as fortunas, é a paz de espírito. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre o verdadeiro valor da família e da dignidade, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa e compartilhe este vídeo com alguém que precise de uma dose de esperança. Obrigado por acompanhar a jornada de Elias e Letícia. Fique conosco para a próxima história de superação.